Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Deus excelso, soberano, curvamos, Senhor, mais uma vez, nos curvamos mais uma vez em Tua presença, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, insignificância diante de Ti, Senhor. Porém, aos nossos olhos, porque aos Teus olhos o Senhor nos ama, e o Senhor pagou um alto preço por nós, preço de sangue, Pai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e um dia possamos estar aí com o Senhor eternamente. Muito obrigado, Pai, não temos palavras para agradecer, pedimos perdão pelas nossas falhas e queremos dizer, Pai, que queremos Te servir cada vez mais e cada vez melhor. Obrigado por este dia no qual o Senhor nos congrega para juntos podermos Te adorar, Senhor, logo no início, no primeiro dia da semana, que é o domingo. E também, Senhor, para podermos aprender mais de Ti, da Tua palavra, para nos fortalecermos mais e mais no Senhor. Muito obrigado, Pai. Opera em nossas vidas, continua operando, pois assim nós permitimos, Senhor, nós usamos a nossa vontade para dizer que Tu és bem-vindo, Pai, entre nós, para fazer o que for do Teu querer em nós. Tudo isso nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mas hoje eu queria começar falando sobre o aumento no número de candidatos que estão usando um título religioso na sua designação na urna. O número de candidatos aumentou de 2018 para cá, daqueles que colocam um nome religioso, onde vai aparecer lá na urna. Segundo o levantamento feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral, das 28 mil pessoas que se candidataram a algum cargo neste ano de 2022, pelo menos 600 e poucas colocaram um título, querem ser conhecidas, querem ser vistas na urna, acrescentando um título religioso. Isso é um aumento em relação a 2018. Em 2018, apenas 606 pessoas. Já agora, em 2022, mais de 620 pessoas acrescentaram título religioso. O mais usado é o de pastor. Existem 366 candidatos com o título de pastor nesse ano de 2022. Esse é o título mais usado, pastor tal, candidato a algum cargo político. Mas nós também tivemos muitos casos, 72 casos de missionários candidatos e 49 casos de bispos. Bispos estão também se candidatando a algo. Pastor, existe algo de errado? O senhor acha que é errado um cristão se candidatar a algum cargo político? Eu não creio que seja algo antibíblico um cristão se candidatar a algum cargo no legislativo, no executivo, por aí vai, algum cargo político. Mas a indagação que eu faço, irmãos, é se todas essas pessoas, aqui estou citando apenas aqueles que colocaram o título pastor na sua candidatura. Muitos outros eu creio que não colocaram. Mas a minha pergunta é, será que todos esses pastores, missionários, bispos, talvez até apóstolos, que estão se candidatando a um cargo público, político, estão fazendo isso obedecendo a um chamado de Deus para eles? Ou será que alguns estão até desobedecendo o chamado de Deus para eles? Estão até se afastando do chamado que Deus fez na vida deles. Isso é algo que cada um vai ter que responder. Não somos nós que vamos dizer, né? Alguém está deixando de ser um ministro evangélico para ser político. Não somos nós que vamos dizer isso. Mas é algo que cada um tem que se perguntar. Assim como nós temos que perguntar a nós mesmos
se nós sabemos qual é o chamado de Deus para nós e se nós estamos obedecendo ao chamado que Deus fez na nossa vida. Que alguns estão abandonando o que Deus chamou para fazer, isso é óbvio. Mas e nós? Será que estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Os chamados que Deus tem para a nossa vida? É sobre isso que nós queremos refletir nessa manhã, porque o texto no qual nós vamos meditar fala sobre um homem que, através de uma visão, recebeu um chamado de Deus, e nós queremos ver qual foi a reação dele para com esse chamado. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 25. Não vou nem perguntar para vocês o que vocês acham, né? Porque é polêmica, o assunto hoje não é política. Estou apenas dando uma informação, um fato, acerca do crescente número. É isso que essa notícia mostra, um número crescente de pessoas com títulos religiosos se aventurando aí na área da política. Precisamos estudar por que isso está acontecendo. Né? Atos, capítulo 25. Falei Lucas. É porque quem escreveu Atos foi Lucas. Testando. Lucas tem quantos capítulos? 24. Era para vocês terem me corrigido na hora. Não, pastor, mas Lucas só tem 24. Perdão. As muitas letras me fazem delirar. A gente vai já ver uma citação dessa frase. Atos, escrito por Lucas, capítulo de número 25. Nos versos que nós vamos meditar hoje, irmãos, nós vamos ver o que acontece antes, durante e depois de uma defesa de Paulo perante o rei. Quando Paulo se converte, Deus diz para ele, Jesus diz para ele, Paulo, eu te apareci porque você vai dar testemunho perante os gentios e reis. E hoje isso vai se cumprir. Hoje não, muito tempo atrás se cumpriu. E hoje a gente vai ver se cumprir. Né? Paulo se defendendo perante um rei chamado Agripa. Nome bom para colocar no neto. Né? Agripa, filho. Então vamos começar vendo o que acontece antes da defesa de Paulo. Antes de Paulo falar para esse rei. Capítulo 25, versos 13 a 27. Olha os antecedentes da defesa de Paulo. Verso 13. Passados alguns dias, o rei Agripa, vamos já descobrir quem é esse sujeito, e Berenice chegaram a Cesareia, Paulo ainda está lá, detido, a fim de saudar a festa. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. O que Paulo mais tem feito é se defender das acusações. Verso 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, está repreendido, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa, o rei, disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, verso 23, no dia seguinte,
Vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter o preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Isso é o que acontece antes de Paulo começar a se defender. Irmãos, nos versos anteriores a esses que nós lemos, nós vimos que, para não perder o costume, Paulo é levado à presença de dois governadores corruptos. Nós estudamos sobre eles domingo passado. E por que eu digo para não perder o costume? Porque o homem para sofrer era o apóstolo Paulo. Um homem que passou por muitas tribulações. Aqui nós estamos vendo algumas delas. Ele estava detido já há mais de 2 anos em Cesareia, sem motivo nenhum. Porque 2 governadores corruptos queriam ganhar o apoio dos judeus contra Paulo. E aí Paulo percebe que no final da sua segunda defesa perante o segundo governador, ele corre risco de vida. O que Paulo faz? Ele apela para o imperador. Todo cidadão romano tinha o direito de ser ouvido pelo próprio imperador, julgado pelo imperador, se fosse o caso. O governador permite que isso aconteça e Paulo fica ali detido. Lucas diz que depois de alguns dias de detenção, aguardando para ser levado a Roma, um rei chamado Herodes Agripa aparece para saudar Festo. Festo é o governador da região. O rei era um rei de outra região, mas parece que eles tinham contato. Então Agripa chega para saudar Festo. Quem era esse Herodes Agripa? Esse Agripa aqui é o Herodes. E a Bíblia fala de vários Herodes. Você lembra de algum? Alguém lembra de algum Herodes do qual a Bíblia fala? Vocês não lembram de nenhum Herodes? Hã? Muito bem, Fábio. Primeiro Herodes que aparece na Bíblia é o Herodes o Grande, que persegue, manda matar as crianças quando Jesus nasce. Esse Herodes o Grande, que o Fábio está citando, é bisneto de Agripa. E aí a Bíblia vai falar de outros Herodes. Então, esse Agripa aqui é bisneto de Herodes o Grande. E ele é filho de outro Herodes que aparece em Atos, capítulo 12, que mata o apóstolo Tiago e prende o apóstolo Pedro. Você vai encontrar isso lá em Atos 12. Esse Agripa aqui é filho dele. E como é que termina a história do Herodes de Atos 12? Ele morre comido de bichos. Lá no final do capítulo 12 vai mostrar que Herodes, por não haver dado glória a Deus, morre comido de bichos, né? Tem até uma música que diz: se você não adora, vai ser comido de bicho. É baseado nesse Herodes que, porque não adorou a Deus, morreu comido de bichos. Deu um problema no estômago dele e ele acabou morrendo por causa disso. Então, esse Herodes aqui, ele não era o rei da Judeia, onde os judeus moravam. Ele era o rei de outra região, mas ele entendia bastante sobre o judaísmo. Ele entendia bastante sobre os judeus. E ele vem acompanhado de uma mulher chamada Berenice. Essa Berenice aqui é a irmã de Herodes Agripa. Ele vem com a sua irmã. Mas o zum no palácio é que Herodes, Agripa e Berenice
viviam uma relação de incesto. Eles viviam uma relação incestuosa no palácio. Eles viviam, para onde um ia, o outro ia também. É bem possível que eles cometessem incesto. Então ele vem com Berenice. E aí, sendo então amigos, Festo explica o caso de Paulo para o rei. Ele resume o caso de Paulo. E aí o rei diz: eu queria ouvir esse homem também. Parece que Paulo se tornou a atração principal de Cesareia. Todo mundo queria ouvir esse tal de apóstolo Paulo. Amanhã, Festo diz para o rei: amanhã você vai ouvir. E aí quando chega no dia seguinte, o rei, Berenice, entram na sala de audiência com muito luxo, vários oficiais, pessoas importantes. E Festo, o governador, aproveita para resumir mais uma vez o caso de Paulo. Esse homem chegou aqui, os judeus queriam que ele fosse morto, e pela primeira vez, ele diz publicamente que ele não vê em Paulo nenhum crime pelo qual ele mereça morrer. Essa é a primeira vez que Festo admite publicamente que não vê em Paulo nenhum crime de morte. Mas ele diz: eu também não sei o que é que eu escrevo de bom para ele, para o imperador. Ele diz que quer ser julgado pelo imperador, mas o que é que eu vou escrever? Não era, irmãos, adequado. Imagina, um governador mandar um preso para o imperador sem dizer o que ele fez, sem fazer um resumo correto sobre a vida dele. E aí Festo, sabendo que o rei Agripa entendia de judaísmo, dos judeus, da briga deles, pede que o rei escute o apóstolo Paulo. E é exatamente isso que acontece. Então agora nós vamos para a parte em que Paulo se defende de fato. Capítulo 26, versos 1 em diante, mostram Paulo chamando a atenção para dois pontos importantes. Quais são esses dois pontos? Primeiro, Paulo chama a atenção para o plano de Jesus para a vida dele. Plano de Jesus para a vida dele. Versos de 1 a 18, vamos ler. Atos 26, 1 a 18. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, um gesto de quem ia começar o discurso, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. De fato, o rei entendia os costumes dos judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, e Paulo vai começar a falar desde o início da sua história. Desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus. De qual esperança Paulo estava falando? A esperança da ressurreição dos mortos. Os judeus estavam condenando Paulo porque ele dizia que Jesus ressuscitou. Verso 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus de Nazaré. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Olha como é que os crentes são chamados na Bíblia, de santos. Santo não é o morto, santo é o vivo, é o crente. E contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Olha como o bicho era ruim, né?
e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões significa você resistir a um castigo que você está sofrendo. Então Paulo estava resistindo ao chamado de Deus na vida dele. Verso 15, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir, preste atenção, ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eita glória! Irmãos, aqui Paulo mostra como ele viveu boa parte da sua vida. E o que nós podemos entender é que durante boa parte da sua vida, Paulo não viveu de acordo com o propósito de Deus para a vida dele. Na verdade, Paulo até era contra o cristianismo. Paulo era contra Jesus. Paulo era contra os cristãos. E eu creio que, se nós formos olhar para nós também vamos ter que admitir que durante boa parte da nossa vida, nós também vivemos longe dos propósitos de Deus para nós. Talvez até zombamos de algum cristão, talvez até criticamos, talvez até jogamos pedra, talvez até dissemos que isso não está correto. Paulo viveu assim durante muito tempo. Até o momento em que Jesus se revela para ele. Até o momento em que Jesus diz para Paulo qual é o plano dele para a vida de Paulo. Vocês perceberam qual é a missão de Deus para Paulo, aqui, de acordo com esses versículos? O que é que Jesus diz que de agora em diante, Paulo deveria fazer? Enviar os gentios. Para quê, Alexandre? Para falar dele. Muito bem, para falar da ressurreição. O que mais? Para converter. Irmão, isso aqui é muito forte. É muito forte isso aqui. Jesus comissiona Paulo para ser um instrumento de conversão para, especialmente, os gentios. Não só judeus também, Paulo tinha um amor muito grande pelo seu povo. Mas ele é comissionado como instrumento de conversão. É como se Jesus colocasse sobre Paulo a responsabilidade de converter as outras pessoas. Nós sabemos que quem converte é quem? Quem converte é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui, irmãos, de certa forma, é como se Deus tivesse repartido com Paulo a responsabilidade de converter as pessoas. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nós nos acomodamos. Não, é Deus que converte, é Deus que faz a obra, e por isso a gente não faz nada. A gente não quer falar com a pessoa, a gente não quer repreender a pessoa, não, é Deus que converte. Mas o que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, você vai convertê-los. É claro que Paulo não tinha poder nenhum, mas Paulo ia ser o instrumento de conversão
de algumas pessoas. Então Deus está colocando aqui, Jesus está colocando sobre Paulo uma responsabilidade muito grande. Mas, verso 16, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Paulo te apareci, sabe para quê? Não foi para você sair por aí dizendo, eu tive uma visão de Deus, não. Foi para te dar uma missão, para te constituir ministro e testemunha. Aí no verso 17, livrando-te do povo, e no 18, para lhes abrires, você, Paulo, vai abrir os olhos deles. Olha aí, irmãos. Você, Paulo, vai convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, é claro, irmãos, que aqui Lucas não está dizendo que somos nós que convertemos as pessoas pelo nosso poder. Não. Eu creio que ele está dizendo aqui, Deus converte pessoas através de pessoas. Deus transforma pessoas através de pessoas. E nós, será que foi só Paulo que recebeu essa missão? Pois não, Carlos? Exatamente, exatamente. Deus transmite a mensagem para um, esse um transmite para os outros, e os outros transmitem para os outros. É através de quem? De pessoas. Não é um anjo que aparece. Deus pode fazer isso? Pode, muitas vezes ele faz. Mas isso não nos exclui, irmãos, da responsabilidade que nós temos de pregar para as pessoas. E eu diria assim, nós devemos ficar tristes quando nós pregamos para alguém e esse alguém não se converte. É claro que a gente tem que continuar orando por esta pessoa, mas nós temos que sentir a nossa responsabilidade. Né? É isso que eu vejo aqui. Mas eu pergunto para vocês, será que foi só a Paulo que Jesus deu essa responsabilidade de pregar para as pessoas? Foi só Paulo que recebeu essa missão? De ser um evangelista, de ser um pregador do evangelho? Não. É uma missão que Jesus deu a todos nós. E a pergunta é, será que nós temos obedecido a esta missão? Claro que isso vai mudar de pessoa para pessoa. Paulo foi usado para ir a várias nações. Nós, talvez, sejamos usados para ir a várias ruas, pregar nas redes sociais, seja lá o que for. Mas todos nós recebemos a missão que Paulo recebeu. Pergunta é, como Paulo reagiu à visão que ele recebeu, à missão que ele recebeu? Ele foi obediente ou desobediente? É o que ele responde agora, nos versos 19 a 29. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, ou seja, obedecendo ao chamado de Deus na minha vida, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos, ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, o governador, o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza.
Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Eita, mano, chega a me arrepiar agora. Oh, me usado por Deus esse Paulo. E aí, irmãos, o que Paulo faz aqui? Paulo já diz: rei, eu recebi uma visão, eu recebi um chamado, e eu decidi não desobedecer a esse chamado. Eu decidi ser obediente a ele, foi o que eu comecei a fazer. Comecei a sair por aí, dando testemunho, pregando o arrependimento, a fé, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou preso. É por isso que eu estou enfrentando problemas. Porque algumas pessoas não entenderam o que eu fiz. Estão me acusando aí, os judeus. Mas eu não desisto, não. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E aí, enquanto Paulo está falando, o governador levanta a voz, ele não se aguenta e diz: tu tá doido, Paulo? Paulo falando de ressurreição de morto. Os pagãos não acreditam nisso. Falando sobre Jesus, salvação, Messias. Ele não entendia de nada disso. Aí ele escuta Paulo falando que os mortos vão ressuscitar. Ele diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. A gente citava isso muito no seminário, né? Quando a gente estava estudando muita Bíblia, muita teologia. Aí um colega chegava para o outro e disse: Tiago, as muitas letras te fazem delirar. Tu está estudando demais. A gente brincava, porque realmente nós tínhamos que estudar. O que Fé está dizendo? Paulo, você leu tanto, você estudou tanto, que aí você está ficando doido, está ficando lelé, está ficando biruto. Está dizendo coisa com coisa, Paulo. Paulo disse: de forma nenhuma. Só estou dizendo a verdade, palavras de bom senso. Inclusive, isso que eu acabei de dizer, o próprio rei deve saber. Porque nada disso aconteceu escondido. Ele aproveita para perguntar ao rei. Olha a ousadia de Paulo. Você acredita nos profetas, rei? Eu acredito que sim. Você acredita nos profetas. E aí, irmãos, Agripa, o rei, dá uma das respostas mais misteriosas da Bíblia. Ele diz: por pouco me persuades a me fazer cristão. O que vocês acham que o rei estava querendo dizer com essas palavras? Por pouco. Como é que está alguém tem uma versão diferente, só para a gente comparar aqui? Alguém que tenha corrigido aí? 28, 26 e 28. Por pouco me queres persuadir a me fazer cristão. Esse pode ser um significado, não é como se o rei estivesse criticando Paulo. Paulo, por tão pouco você quer que eu me converta? Mas também existe um outro significado que eu creio que é o correto aqui. Paulo, faltou pouco. Paulo, em tão pouco tempo, você quase me persuade a ser um cristão. Oi? Exatamente. Paulo não apenas se defendeu. Paulo era muito usado por Deus. Então, na defesa de Paulo, ele prega o Evangelho. Ele fala sobre perdão de pecados, ele fala sobre ressurreição. E Agripa já entendia um pouco dessas coisas, porque ele era um rei, como eu disse, ele não era o rei da Judéia, daquela região. Mas ele conhecia, ele tinha histórico familiar naquela região. Então ele sabia quem era judeu, quem era cristão. Então ele já tinha uma ideia. E ele encontra um homem que se dispõe a sofrer por causa disso. Que fala com certeza, com ousadia. Então eu creio que quase Paulo ganha o primeiro rei. Não, talvez não o primeiro. Em outros momentos ele ganhou o rei gentil. Mas quase ele ganha o rei Agripa
para Cristo. É. É verdade, falou o professor de português, Jonas. Mas é verdade, boa observação, Jonas. O texto, ele vai nos ajudar a escolher qual a melhor interpretação, né? Pois não é verdade? Já é outra interpretação, né? Imagina um rei convertido naquela época. Era um Constantino, né? Glória a Deus. Irmão, resumindo, o que nós podemos entender aqui é que Paulo, ele balançou o coração de Agripa, né? Você percebe muito isso quando você fala de Jesus para alguém e esse alguém fica, né? Vai, não vai, vai, não vai. Eu creio que naquele momento isso aconteceu. O Espírito Santo testificou no coração dele. E aí talvez ele pensou no que a verdade está dizendo, né? Tudo aquilo que ele tinha, talvez até um relacionamento com a sua irmã. Mas ele disse, Paulo, por pouco, viu? Por pouco. E aí, quem sabe, né? Vamos encontrar depois na história que ele realmente se converteu. Suiane, queria falar? Todas as palavras foram algo mudou. E isso também a gente vê nas pessoas. Falou também. Vê que as pessoas até choram, escutam, entendem, concordam, mas talvez o que elas vivem, né, a forma de elas viver, a necessidade de elas terem algumas coisas que podem impedir elas, faz com que elas não se integrem, né, totalmente, faz com que elas não se jogam naquele momento. Eu não quero saber de nada, eu vou para Jesus, né? Seria bom, né? Não quero mais saber de nada, eu vou para Jesus. Aí existe um pensamento, né? Mas já existiu, né? Já balançou, Já é o começo. Glória a Deus. E aí, irmãos, entra o respeito que nós devemos ter pela decisão da pessoa. Claro que Paulo não podia obrigar o rei, mas às vezes nós queremos, né, forçar alguém a tomar uma decisão. Paulo até diz, rei, eu até queria, se não apenas o senhor, mas todos aqui presentes se tornassem semelhantes a mim. Tirando essas algemas aqui, essas cadeias, eu queria que vocês fossem semelhantes a mim, ou seja, que vocês fossem convertidos, como eu sou convertido. Mas o que se destaca aqui realmente é o desejo de Paulo, é a pregação de Paulo para que isso realmente aconteça. Amor ao próximo grandioso. Paulo pensou em quem naquele momento? Não foi só nele, né? Não foi só em se defender. Por quê, irmãos? Paulo poderia ter facilitado, Paulo poderia ter inventado alguma coisa, né? Paulo poderia ter aumentado algo para escapulir, para que tivessem pena dele, mas não. Ele faz pregar para as pessoas mesmo. Está cheio de autoridade ali. Imagina de nós sendo convidados, né? Tem um programa social, a gente participou, nós somos convidados a uma reunião na qual vão estar as maiores autoridades do nosso país. E aí o microfone chega na nossa mão. O que a gente faz? Né? A gente tem duas opções, ou a gente agrada aquelas pessoas, ou a gente diz o evangelho para elas, aproveita para falar de Jesus ali também. Foi o que Paulo fez e ficou registrado aqui o que ele fez. Vamos ver então o que acontece depois, para a gente concluir, finalzinho do capítulo 26, versos 30 a 32. A essa altura, levantou-se o rei, parece que o rei queria fugir dali. Vou fugir logo, senão eu me converto. Tem gente que não vem para as igrejas porque tem medo de se converter. Né? Sente que vai ser tocado por Deus. Aí não quer, evita até entrar dentro da igreja. Já vi muitos casos assim.
A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Se ele não tivesse pedido para ser julgado pelo governador, podia soltar ele agora mesmo. Mas Deus já tinha um plano para ele ir para Roma. Né? Irmãos, o que nós vemos aqui? Eles cochicham, termina a audiência, eles conversam uns com os outros. Mas não vi nada nesse homem aí que ele seja culpado de morte e nem de prisão. E aí o rei fala por último, né? Lucas coloca o rei para falar por último. Se ele não tivesse apelado para César, ele podia ser solto agora mesmo. Quebrantou. Glória a Deus. Irmãos, a gente podia destacar muitas coisas aqui, mas eu queria destacar duas características de Paulo que servem de lição para nós. Primeiro é a inocência de Paulo. A inocência, não perfeição. Mas lembra que Paulo está preso, está sendo julgado, está tendo que se defender. Ele não tem advogado, ele está tendo que se defender. Como é que o texto começa e como é que o texto termina? O texto começa com o governador dizendo para todos: eu não vejo nele nenhum crime pelo qual ele deva morrer. Eu só não sei o que dizer para o imperador, então quero ouvi-lo mais uma vez. Como é que o texto termina? As pessoas, as autoridades que estão na audiência, falam uns com os outros. Não vi nenhum crime nele. Ele poderia ser solto agora, se ele não tivesse apelado para César. Então, nós sabemos que o nosso juiz supremo é o nosso Deus. Amém? Nós sabemos que aquele que nos julga, com quem a gente deve se preocupar mais, é o nosso Deus. Mas nós também temos que entendermos que muitas vezes, aqui na terra, nós teremos pessoas que não vão acreditar em nós. Porém, aqui na terra também, Deus vai levantar pessoas para acreditarem na nossa inocência. Muitas pessoas vão duvidar da sua sinceridade, em alguns casos, né? Até em ser cristão. Ah, ele aí, isso aí é só a cara, né? Isso aí é mentira. Mas enquanto o diabo levanta alguns para duvidar de você, Deus vai levantar outros para acreditar em você. Deus vai levantar pessoas aqui na terra. Pessoas vão chegar para você e vão dizer para você: olha, eu acredito na sua sinceridade. Eu acredito na sua inocência, não na sua perfeição, porque perfeito só Jesus. Mas eu acredito que você está certo. Foi ou não foi assim que fizeram com Jesus? Jesus teve ou não teve os seus acusadores? Teve. Mas o que foi que Pilatos disse? Eu não vejo nesse homem crime nenhum. Eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade é de vocês. Vocês que estão pedindo a morte dele. Pilatos foi covarde, com muitos conselhos. Mas ele acreditava que Jesus era inocente. O que foi que o guarda, o soldado, disse? Vendo Jesus morrer, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, não se preocupe. Não se preocupe se você estiver fazendo certo e alguém não acreditar. Sempre vai ser assim, sempre vai ter isso. Enquanto alguns não acreditam, outros Deus vai levantar para dizer: olha, você está certo. Olha, você está no caminho direito. Eu estou acreditando na sua sinceridade. Continue assim. Então, mais cedo ou mais tarde, quem está sendo sincero, quem está sendo correto, as pessoas vão dizer que ele está. Claro que no céu isso vai acontecer, mas aqui na terra já começa a ocorrer. Então, não se preocupa tanto com a opinião das pessoas, porque isso vai acontecer. Porém, outra característica de Paulo que eu vejo aqui é a obediência de Paulo. Paulo recebeu uma visão, Paulo recebeu uma missão. O que foi que Paulo decidiu fazer com aquela missão?
Eu vou obedecer à missão de Deus para mim. É para eu sair por aí pregando? Se é isso que ele quer, eu vou pregar. Mesmo que isso traga problemas para mim. Porque trouxe ou não trouxe problemas para Paulo? Ele cumpria a missão de Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos que viver no centro da vontade de Deus vai afastar os problemas da nossa vida. Quem disse isso? Pelo contrário, vai atrair muitos problemas que você não tinha. Vou logo fazer propaganda verdadeira aqui. É propaganda enganosa, pare de sofrer. A propaganda verdadeira é sofra com Jesus. Não tem nada melhor do que sofrer com ele e por ele. Nós já sabemos que o chamado geral de Deus para nós é compartilhar o Evangelho. Temos feito isso, irmãos? Temos aproveitado as oportunidades de falar de Jesus para outras pessoas? Ou estamos com medo? Olha onde foi que Paulo pregou. Diante de rei, diante de governador, diante de autoridades. Muitas vezes nós nos envergonhamos de falar até para um amigo sobre Jesus. Ele é crente agora, não espalha. Às vezes eu vou lá, né? Quando eu era adolescente, quando eu fazia muito isso. É que eu criei vergonha na cara. Mas no colégio eu era muito brincalhão, tudo aí. As pessoas me viam indo para a igreja, meus colegas. Ei, Tiago, tu é crente? Fala baixo. Sou. Sou. Eu me envergonhava de Jesus. Até que teve um dia, estudando no Integral, em Fortaleza, eu tomei uma decisão. Depois de um culto de domingo, agora eu vou identificar mesmo como servo de Jesus. Escrevi o nome Jesus na minha calça. Sabe? Escrevi Jesus aqui bem grande. A pessoa, Jesus? Eu disse, agora eu sou de Jesus, agora eu sou crente. E aí, depois eu me afastei de novo, mas me reconciliei. E até hoje, estou nos caminhos de Deus. E me arrependo de todas as vezes que eu me envergonhei de Cristo. Porque não existe nada melhor do que você falar de Jesus para alguém. Muitas vezes a pessoa dizer, olha, é isso que eu estava precisando ouvir. Né? Então precisamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida, custe o que custar. Esse é o chamado geral. Mas Jesus também tem chamados menores para nós, além desse, não tem? Por exemplo, na família. Qual é a tua missão na tua família? Você é a mulher, você é o pai, você é o filho. Qual a missão que Deus te deu na tua casa? Você está exercendo a sua missão? Na empresa na qual você trabalha, qual foi a missão que Deus te deu lá? Na igreja, qual foi a missão que Deus te deu na igreja? Você está exercendo a missão que você recebeu de Deus? Você está sendo obediente à visão celestial? Irmãos, às vezes nós queremos nos entristecer com os resultados, né? Porque nós estamos exercendo a missão e não está sendo como a gente quer. Olha para Paulo. Depois de Jesus, teve alguém que sofreu mais do que ele? Não teve. Mas ele desistiu? Não. Muitas pessoas rejeitavam, não acreditavam, foi apedrejado, mas ele continuava pregando. Teve um dia que ele foi arrastado para uma cidade, tinha sido espancado. Ele se recupera, o que ele faz? Ele volta para a cidade. É muito teimoso um homem desse, né? Agora imagina o galardão, irmãos, que ele vai receber no céu. A recompensa. Né? Então, os resultados não competem a nós. Mas tem algo que compete a nós. Obedecer. O que Deus mostrou que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Por amor a Ele. E mais nada. E assim nós decidamos que sejamos obedientes à visão do céu para as nossas vidas. Vamos orar.